Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Quero convidar você a meditar comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 5 e o verso 7, onde a palavra de Deus nos diz: Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Quero falar sobre o maior de todos os deuses. Nesse texto nós vamos aprender por meio dessa história onde fala da arca de Deus lá na terra dos filisteus, que o Deus de Israel é maior do que todos os deuses. Os filisteus eram uma grande potência militar naquela época, naqueles dias, e atribuíam as suas vitórias ao seu Deus, que era chamado de Dagom. Porém, ao eles perceberem que a mão do Senhor nosso Deus era dura sobre eles e sobre o seu Deus, que o nosso Deus era maior do que o seu Deus Dagom, tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses. É claro, o objetivo do Senhor em eleger a Israel como seu povo escolhido, ele era revelar ao mundo sobre o Deus vivo e verdadeiro. Cada nação em volta de Israel possuía um ídolo, um Deus para adorar, e essas nações atribuíam as suas vitórias militares, principalmente, a esses ídolos que eram adorados por eles como deuses. Porém, quando Israel era derrotado, não era porque os deuses daquelas nações eram mais fortes, não, nós sabemos que era porque o próprio Deus de Israel estava, digamos assim, punindo o seu povo, admoestando o seu povo pela desobediência aos seus mandamentos. Se nós vamos no livro de Deuteronômio 28, a palavra de Deus vai falar para nós de bênçãos e maldições. Se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós dermos ouvido a sua voz, se nós guardarmos os seus mandamentos, sobrevirá sobre as nossas vidas bênçãos. Mas se nós não guardarmos as suas palavras, se nós não dermos ouvido aos seus mandamentos, todas essas bênçãos são colocadas sobre nós como maldições. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 5, do verso 1 a 5, os filisteus colocaram a arca do Deus vivo, do Deus de Israel, lá no meio do templo do seu Deus Dagom, como se fosse um troféu para eles, que eles tinham tirado aquilo do meio do povo de Israel. Porém, ao eles verem Dagom caído, que todas as vezes pela manhã eles olhavam lá e Dagom estava prostrado, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Além de sofrerem com as pragas enviadas pelo Senhor sobre eles, tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel. Existe um protocolo de hierarquia, o menor deve se inclinar diante do maior, sim. Se Dagom pudesse falar, ele diria aos seus devotos filisteus que estava se inclinando diante do maior, diante do Deus Todo-Poderoso, porque há um só Deus, um só Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, é o maior de todos os deuses. E para nossa alegria, o maior de todos os deuses está do nosso lado e trabalha ao nosso favor. Que exemplo que o nosso Deus nos dá, que Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, trabalha ao favor nosso, que somos criaturas formadas por Ele, mas que a partir do momento que entregamos a nossa vida dEle, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Agora nós somos feitos filhos dele e ele trabalha a nosso favor. Jesus mesmo disse, naquela época, que serve para nós hoje, que o Pai, Deus, trabalhava e ele continuava trabalhando a nosso favor. Pouco antes de Israel sair do Egito, o Senhor também derramou juízo sobre todos lá, os deuses do Egito, mostrando aos egípcios que o Senhor Deus é o Deus de Israel e é o Deus de toda a terra.
No livro de 2 Crônicas, capítulo 2, verso 5, Salomão disse a Hirão, lá, rei de Tiro, e ele fala: e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ainda no livro de 2 Crônicas 32 e 7, sobre a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, o rei Ezequias disse com firmeza: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco, porque é maior o que está conosco do que o que está com ele. O rei de Israel é mesmo o maior. O salmista fala lá no Salmo 96, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs. O Senhor, porém, é criador dos céus e da terra. O salmista ainda pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus, lá no Salmo 77. Que Deus é tão grande, que Deus é tão maravilhoso quanto o nosso. Como podemos nós então servirmos a outros deuses? Como podemos nós agora virar as costas para esse nosso Deus? Nós glorificamos a Deus por ter escolhido o povo de Israel para se revelar ao mundo como Deus vivo e verdadeiro, e por ter mandado o seu Filho Jesus Cristo agora como Salvador do mundo. Lá no livro de 1 João 4:4, o apóstolo João escreveu: filhinhos, vós sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glórias a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que agora nós não somos vencedores, não. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o seu unigênito que desceu nessa terra, morreu por mim e por você, para salvar uma humanidade, perdoar os meus e os teus pecados e nos conduzir à vida eterna. O maior de todos os deuses é o nosso Deus. Por que você fica colocando o teu problema como maior? Por que você coloca a tua dificuldade como maior? Por que você coloca a tua ansiedade como maior? O nosso Deus é maior do que todas as coisas, e o nosso Deus tem poder para resolver todas as coisas. O nosso Deus é forte, é poderoso. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Confia nele, creia nele, espera nele. No momento certo, Deus vai agir na minha e na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra e Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, prospere os teus negócios e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.